Nos últimos dias, assistimos ao aumento das tensões na Península Coreana. Isso significa que as relações entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul podem estar muito próximas de um conflito armado. Analisar esse tema e entender o que está acontecendo hoje passa obrigatoriamente por fazer um resgate histórico das relações entre esses dois países. E é isso que iremos fazer hoje, aqui nesse vídeo. Não se esqueça de já deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos lá? Você já deve ter escutado falar sobre a Guerra da Coreia. Pois é, ela é fundamental para entender o conflito atual. A Guerra da Coreia ocorreu entre os anos de 1950 e 1953, entre os dois estados, quando a Coreia do Norte invadiu seu vizinho do Sul com o objetivo de unificar os dois países. Como podemos ver, esse conflito ocorreu no contexto de um mundo marcadamente bipolarizado pela Guerra Fria. Tudo começou após a Conferência de Potsdam, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e os coreanos expulsaram os japoneses de seu território. Tendo fim à Segunda Guerra, os dois principais países vencedores, Estados Unidos e União Soviética, decidiram a partilha da Península Coreana, que desde o início do século XX sofria com a interferência estrangeira. As influências dos Estados Unidos e União Soviética na Coreia. Esses dois países decidiram os destinos da Coreia. Como sabemos, o Japão participou da Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado dos alemães, no esforço de derrotar os japoneses, que, como dissemos, durante a guerra ocupavam o território da Península Coreana. O exército soviético adentrou o território, ocupando a parte norte do país. Quando os norte-americanos e soviéticos sentaram para conversar na Conferência de Potsdam, decidiram que a península seria então dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Estabelecida essa divisão, que ficou conhecida como Paralelo 38, o governo da Coreia do Norte teria laços com a União Soviética e o governo da Coreia do Sul com os Estados Unidos. Dessa forma, ao norte vigorou um regime comunista sob a liderança de Kim Il-sung e ao sul um regime capitalista, liderado por Syngman Rhee. Embora os norte-americanos e soviéticos tenham se retirado do território entre os anos de 1948 e 1949, ainda continuaram exercendo forte influência sobre os governos que estabeleceram. No entanto, na prática, essa divisão não funcionou. Para muitos analistas, o fato de que os coreanos não foram consultados sobre essa divisão é um dos principais motivos que os levaram a travar uma guerra. O conflito. E aí, voltamos ao conflito que explodiu em 25 de julho de 1950. É importante ressaltar que o conflito não se restringiu ao embate de forças militares apenas da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas também contou com a participação de outros países. E quais são esses países? Não é muito difícil imaginar quais. Participaram os Estados Unidos, a China e a União Soviética. De acordo com alguns historiadores e analistas, Estados Unidos e China participaram de forma mais enfática, tendo a União Soviética uma participação de menor escala. Isso porque a União Soviética, então dirigida por Joseph Stalin, precisava trilhar um longo caminho de reconstrução de seu país, que havia sido invadido pelos alemães e não queria tão cedo se envolver em um conflito militar, ainda mais com um país com capacidades como a dos Estados Unidos. No entanto, após 3 anos de conflito, nenhum esforço de guerra de nenhum dos lados mudou a realidade da península, e Coreia do Norte e Coreia do Sul continuam até hoje se constituindo como países independentes. Um dado muito triste marca esse conflito. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas morreram durante os 3 anos de guerra. Desde o fim da guerra em 1953 até os dias de hoje, as relações entre esses dois países são marcadas por uma profunda rivalidade, com alguns momentos de tentativa de melhorar suas relações diplomáticas, mas sem sucesso. Em todos esses anos, houve muitos temores de que um novo conflito armado pudesse ser iniciado. Nos últimos meses, temos assistido ao aumento de tensões na região da península, e assim,
Como ocorreu durante o período da Guerra Fria, também nos dias atuais, outros países estão de uma forma ou de outra se envolvendo nesse impasse. Vamos falar melhor sobre os últimos acontecimentos que têm aumentado as tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Situação cada vez mais tensa. Como dissemos, mesmo com o final da guerra em 1953, há uma constante atmosfera de tensão entre os dois países. E por que esses últimos dias estamos falando em risco de uma nova guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul? Em uma rápida pesquisa no Google, você irá ver que está chovendo notícias sobre o aumento das tensões entre os dois países. Em primeiro lugar, devemos ter em mente uma informação muito importante. A Coreia do Norte possui armas nucleares. Esta é uma questão central para compreender o que está acontecendo nos últimos dias. Isso porque, além da própria Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, também têm denunciado que a Coreia do Norte estaria realizando testes nucleares. Para piorar a situação, a Coreia do Norte fez o lançamento de 4 mísseis balísticos de curto alcance no Mar Ocidental, o que acaba reforçando essa suspeita. Portanto, temos o seguinte cenário. A Coreia do Norte estaria fazendo o lançamento de mísseis e realizando testes nucleares que ameaçam a Coreia do Sul e o Japão. Diante dessa realidade, os Estados Unidos, aliado tanto da Coreia do Sul quanto do Japão, disseram que os norte-coreanos terão de lidar com uma resposta conjunta, o que envolve ações dos norte-americanos, japoneses e sul-coreanos. Além disso, os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram uma série de exercícios militares conjuntos na região, dando uma clara demonstração de força e parceria estratégica. A Coreia do Sul também mobilizou seus caças após detectar a movimentação de 180 aviões da Coreia do Norte. No último domingo, dia 13 de novembro, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, após uma reunião no Camboja, lançaram um documento em que deixam claras as suas intenções diante dos últimos acontecimentos. De acordo com o documento, os 3 países se comprometeram a dar uma resposta firme e forte, caso seja confirmado que a Coreia do Norte está realizando testes nucleares. Ainda no documento, os Estados Unidos deixam claro que são aliados da Coreia do Sul e do Japão, e que também podem mobilizar suas capacidades nucleares para conter as ameaças da Coreia do Norte, caso seja necessário. A Coreia do Norte, por sua vez, argumenta que os Estados Unidos têm realizado uma campanha que busca assediar, desarmar e isolar o país através de sanções econômicas e ajudas militares a países que são seus vizinhos. Portanto, diante dessa realidade, os norte-coreanos justificam suas ações ao afirmarem constantemente que precisam estar preparados para defender sua soberania. Os Estados Unidos, por sua vez, negam que estão realizando qualquer campanha de intimidação contra a Coreia do Norte. Então, podemos dizer que há a possibilidade de uma nova guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul aos moldes daquela iniciada em 1950 e que falamos aqui no início do vídeo? Sim, há a possibilidade. As duas partes desse problema, ou seja, a Coreia do Norte de um lado e a Coreia do Sul, Estados Unidos e o Japão do outro, afirmam estar em condições de responder a provocações e fazer uso da força, caso seja necessário. Devemos lembrar que o sistema internacional tem se mostrado nos últimos meses bastante instável e conflituoso, em uma realidade onde parece que os Estados Unidos estão cada vez mais dispostos a usarem a força militar para defender seus interesses. Esse foi o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ocorre desde o final de fevereiro desse ano. Além disso, no caso de ocorrer uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, são poucas as chances de o conflito ficar restrito a esses dois países apenas. Como já dissemos aqui no vídeo, os Estados Unidos e o Japão estão dispostos a atuar diretamente em um provável conflito, o que pode levar a uma guerra de grande escala, uma vez que a Coreia do Norte também pode mobilizar algum tipo de apoio, como o dos chineses e russos, por exemplo. Lembrando que, com exceção da Coreia do Sul, todos esses países que citamos têm capacidade nuclear, o que deixa o cenário ainda mais delicado, com o risco de uma guerra nuclear que pode afetar o mundo inteiro. Mas e aí? Comenta pra gente aqui embaixo
qual é a sua expectativa e opinião sobre a possibilidade de um novo conflito militar entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Confira também nosso último vídeo, onde falamos sobre as expectativas para o Brasil sob o comando de Lula pelos próximos 4 anos. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.